A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o amor do Senhor pelo ser humano foi muito grande, a ponto de Ele enviar o seu Filho, nascido de mulher, nascidos sobre a lei. É uma responsabilidade muito grande que o Senhor nos deu para se cumprir nas nossas vidas, a vivermos de acordo com a sua palavra. No livro de Mateus, capítulo 5, ele falou dizendo aos seus discípulos, aos ouvintes da sua palavra, dizendo: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. É uma responsabilidade para nós que professamos o seu nome, confessamos, testemunhamos a nossa fé no nome do Filho de Deus. Nesse mundo religioso, nesse mundo onde a escuridão reina, onde o pecado reina, Deus nos dá a nós o resultado da nossa fé. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. É muito importante eu e você ter a confiança no Filho de Deus. Sabemos que a nossa redenção é essa, de vivermos na graça de Deus, na nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ouvir logo mais a palavra de Deus, que vai falar sobre o sal e a luz do mundo. O ministro da palavra, o homem de Deus, vai trazer uma mensagem para nós nessa noite, e você vai ouvir a palavra de Deus. Que o Senhor abençoe a nós, que o Senhor nos dê mais fé, e assim nós vivemos novidade de vida. Ouça a palavra de Deus, por favor. O ministro de Deus vai trazer uma palavra para você. Deus abençoe. Capítulo 5, versículo 13, tem a ver com o modo de atuação desses que são identificados segundo um propósito espantoso, maravilhoso, extraordinário, glorioso. Como é que esses crentes, discípulos de Jesus, devem atuar? Segundo aquilo que o Mestre diz que nós somos, ou que devemos ser. Que propósitos são esses para os quais Jesus nos chamou? Importante, eu já repeti daqui, mas você guardar muito bem o fato seguinte: Jesus, nesse ponto, havia se distanciado das multidões e começou um discurso dirigido aos discípulos, aos seus discípulos, aqueles que tinham compromisso com ele. Significa dizer que essa palavra só se aplica, exclusivamente, só se aplica aos que têm compromisso com Jesus. Ela não faz o menor sentido para quem não se encontrou com Jesus, não nasceu de novo. Mas para você, que é servo do Senhor, serva de Jesus, esse texto tem tudo a ver com sua identidade. E o que é que o texto diz?
são duas declarações, eu insisto em dizer, super espantosas, impressionantes, tratando da nossa identidade, dos propósitos a que nós fomos chamados. E essas duas declarações do Mestre, do Senhor Jesus Cristo, são também uma espécie de teste de consistência da minha experiência cristã. Você pode se testar agora por meio da reflexão em torno dessas duas afirmações impressionantes de Jesus. A primeira delas, diz o Senhor: vós sois o sal da terra. Quem interpreta o texto, quem entende da língua no seu sentido original, afirma que Jesus quis enfatizar a menção ao fato de que nós, vós, discípulos de Jesus, e somente vós, sois o sal da terra. Você sabe muito bem para que serve o sal. A imagem é familiar, é super conhecida. Em primeiro lugar, sal se presta para preservar uma determinada massa. A gente aqui no Brasil conhece muito bem carne de sol. Lá na minha casa mesmo, já há muito tempo, meu pai costumava trazer um pedaço de carne de sol que não precisava passar pela geladeira, exatamente porque vinha preservada por sal. E essa é uma função do sal, preservar da deterioração. E o que Jesus está dizendo para você e para mim, nós, seus discípulos, é que somos, e nós, exclusivamente nós, o propósito da nossa chamada, da nossa vida em Jesus, é que vivamos para preservar esse mundo de sua decomposição. Se esse mundo for deixado ao seu bel prazer, sem os cristãos, sem a igreja do Senhor Jesus, esse mundo supura, se decompõe, se deteriora. E o sal tem uma outra função, uma outra finalidade. O próprio Jesus, nesse mesmo texto, disse: serve para dar sabor, para que a comida, para que o elemento a ser salgado não seja insosso, sem gosto. E a surpresa é que Jesus atribui a você, a mim, a nós, ao seu povo e à sua igreja, a qualidade de darmos sabor a uma vida que de outra forma, sem a sua presença, seria uma vida insossa, sem graça, sem gosto. Você não acha que isso é super surpreendente? Jesus dizendo que você e eu nascemos em Cristo para sermos sal, para preservarmos esse mundo ou ambiente onde você está sendo posto da decomposição que de outra forma seria absolutamente inexorável, incontrolável. Você e eu chamados para salgarmos a vida, para darmos sabor a uma massa que de outra forma não teria gosto. E Jesus prossegue na declaração surpreendente dirigida aos seus discípulos. Ele diz: vós, exclusivamente vós, e somente vós, sois o sal da terra. E avança dizendo, verso 14, vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Para que serve a luz? A imagem de Jesus, a metáfora que o Senhor usou, é absolutamente óbvia e super clara. Luz serve para expor o que de outra forma em trevas não se conseguiria ver. A luz revela o estado das coisas. E em grande medida, você, sal da terra e luz do mundo, acaba funcionando como uma espécie de reprimenda silenciosa de um comportamento que não se coadune com aquilo que Jesus descrevera como sendo o caráter do cristão. Silenciosamente, a luz começa a expor o mal onde quer que ele esteja e por onde quer que a luz passe. Efésios capítulo 5, versículo 8, versículo 13, diz Paulo o seguinte: vós antes
éreis trevas, agora sois luz no Senhor. Andai, portanto, como filhos da luz. E vejam só que coisa extraordinária, o espanto que a declaração de Jesus deveria causar na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Que coisa notável, maravilhosa, gloriosa é ser crente. Ser sal da terra e luz do mundo. Jesus, nesse ponto do seu discurso, falava muito tempo depois, por exemplo, dos grandes filósofos gregos. Platão, Aristóteles, Sócrates. E apesar de toda essa exuberância intelectual, o Senhor se dirige para um grupo insignificante de galileus e lhes diz: vocês, exclusivamente vocês, são a luz deste mundo. Você não acha que isso é impressionante? É Jesus dizendo para mim e para você, para o seu povo, nesses dias escuros, porque ambas as declarações de Jesus trazem consigo implicitamente a ideia de que este é um mundo em decomposição. Esta é uma terra sem gosto e sem graça. Esse é um mundo que anda às escuras. É o que jaz nesse texto por detrás das duas declarações do Senhor Jesus Cristo. E diz o Senhor, um crente fiel, que conhece a palavra de Deus, que nunca leu um ensaio de filosofia sequer, sabe mais da vida, conhece mais de onde a vida procede e para onde ela se encaminha, quais são as saídas para o escuro desse mundo doente e perdido, do que um sábio pensador, letrado, pós-doutorado, que não conheça Jesus Cristo. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo, disse Jesus. E ele prossegue dizendo, minha identidade em Cristo tem a ver com estas duas finalidades a que fui chamado. Avança o Senhor Jesus no verso 16 para dizer, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vocês foram chamados, e essa é a sua identidade essencial, para serem o sal da terra e a luz deste mundo, para que, enfim, outros homens glorifiquem ao nosso Deus que está nos céus. É chamar glória para a luz e não para a lâmpada. É chamar a glória e a atenção para o Pai e não para os filhos, que revelem as qualidades do Pai que o gerou em Jesus. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Essa é a nossa identidade essencial. E Jesus, no seu raciocínio e no seu sermão, trata do nosso modo de atuação. Sal vai funcionar em que bases, em que termos? E a luz vai funcionar para aquilo para que ela se presta, de que forma e de que maneira? Primeiro lugar, nosso modo de atuação. Todo o Sermão do Monte trata de estabelecer contrastes que diferenciam os discípulos de Jesus daqueles que não conhecem o Senhor. E o primeiro item dessa reflexão, desse pensamento do Senhor, a propósito de sermos sal desta terra e luz desse mundo, é que temos que ser diferenciados. Diferenciados. A nossa única virtude está exatamente no fato de sermos diferentes. O sal só se presta e só serve justamente porque ele é absolutamente diferente na sua composição da massa a ser salgada. E perde o seu valor quando essa diferenciação se dissolve. O crente tem que ser, de alguma forma, visível, explícita, impressionante, completamente diferente daquela massa a qual ele foi chamado para salgar.